Olá a todos, a paz seja convosco. Olha, meu amado, hoje o Senhor nos traz uma palavra para compartilhar com a vida dos irmãos. Amém? No livro de Isaías, capítulo 46, verso 10, está escrito assim, que anuncia o fim desde o princípio, que fala desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. E digo: o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Então, esse versículo, ele está nos dizendo, meu querido, que o Senhor tem anunciado o fim desde o princípio e que o conselho dele será firme. Então, meu amado, tudo quanto está escrito nas sagradas escrituras irá se cumprir. Amém? Olha, nós estamos vivendo um tempo, meu querido, que nós temos visto muitas coisas acontecendo. E eu quero dizer que todas que estão acontecendo, a Bíblia, a palavra de Deus, já nos alerta que estas coisas iriam acontecer. Como está escrito aqui no versículo que eu acabei de ler, eis que anuncia o fim desde o princípio. Meu amado, com esta palavra, eu trago uma reflexão aqui com os irmãos sobre uma passagem de Êxodo. No livro de Êxodo, ali o povo era escravo no Egito. O povo de Deus estava escravizado no Egito. E ali o rei Faraó, ele escravizava o povo. E o coração dele estava endurecido. Ele não aceitava que o povo fosse servir a Deus em liberdade. Ele não queria o povo livre, liberto. Ele queria manter o povo na escravidão. O Senhor então levantou um homem chamado Moisés. E este homem, ele teve o compromisso de ser aquela pessoa, aquele instrumento usado por Deus para falar com Faraó, trazer a direção para Faraó que ele precisava deixar o povo ir, servir a Deus. Porém, o coração de Faraó era endurecido. E ali o Senhor, usando a vida de Moisés, anunciou o início das pragas. E a primeira praga a ser anunciada foi a praga onde as águas se tornaram em sangue, meu querido. Quando as águas se tornaram em sangue, Faraó, ele não procurou Moisés. Ele não procurou Moisés e falou: Moisés, me explica o que está acontecendo. Não, ele procurou os sábios, as pessoas sábias daqueles dias, os cientistas, os magos, os feiticeiros. E esses homens deram as suas explicações. Assim, ele não acreditou naquilo que Moisés falou que Deus iria fazer. Amém? O coração, então, de Faraó era endurecido. Meu amado, nos nossos dias, muitas coisas têm acontecido. Muitas coisas que são realmente duras, assim como as pragas no Egito. E assim como Faraó endureceu o coração, ouviu os cientistas, ouviu os magos, os feiticeiros, e não ouviu o servo de Deus falando, não ouviu o que Moisés falou. Moisés falou a ele: olha, Faraó, se o Senhor não libertar o povo, deixar o povo ir para o deserto, para servir a Deus em liberdade, as águas do Egito vão se tornar em sangue. Ele não acreditou naquilo que Moisés falou. E quando aconteceu, ele não procurou Moisés, ele procurou os seus sábios, os cientistas. Assim, meu querido, muitas coisas nos nossos dias têm acontecido. Muitos fatos têm acontecido.
a ciência, os homens sábios têm explicado, dado as suas explicações, e muitos de nós temos acreditado nessas explicações. Não, quando olhamos as explicações que eles dão, nós vemos, olha, eles têm argumento, eles mostram fatos, que realmente isto aconteceu por causa daquilo. Olha, meu amado, são fatos realmente que eles mostram, mas todas as coisas estão acontecendo porque são permissão de Deus. Deus está permitindo. A palavra dele anuncia que esses fatos iriam acontecer. E olha, eu quero ler uma palavra que está no texto de Mateus. Aqui no texto de Mateus, nos vai falar sobre fatos dos quais nós estamos presenciando. Amém? Assim como Faraó, naqueles dias, viu os fatos acontecendo nos dias dele, e Moisés ali era o homem levantado por Deus para falar para Moisés que aquilo iria acontecer. Hoje, meu querido, o homem levantado para falar para nós sobre o que vai acontecer nos nossos dias é a própria palavra já escrita, já deixada. E quem nos deixou essa palavra, que eu vou ler para os irmãos agora, é o próprio Senhor Jesus. São palavras de Jesus Cristo. Aqui no texto de Mateus 24, a partir do verso 4, descreve as palavras desta forma. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Meu querido, há muitas pessoas que dizem ser o Cristo, que dizem ser a reencarnação de Jesus Cristo. Nos nossos dias, nós temos 5 pessoas que dizem ser a reencarnação de Jesus Cristo. Uma dessas pessoas está no Brasil. É um absurdo isto. Primeiro, Jesus Cristo não está morto, ele ressuscitou. Amém? Segundo, 5 pessoas dizem ser a reencarnação. Um absurdo, né? Então, meu querido, e mais importante ainda, a própria Bíblia. Ela diz que ao homem cabe morrer uma única vez. Então, ninguém que morreu poderá voltar da onde está. Jesus, ele ressuscitou, meu querido. Vamos lá, vamos continuar na palavra. 6. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Amém? Rumores de guerra. Desde quando Cristo foi levado ao céu, nós temos visto guerras. 7. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fome, peste e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são os princípios de dores. Meu amado, olha aqui. Amém? O que eu acabei de ler? Haverá pestes, enfermidades, terremotos, tudo quanto nós estamos aí presenciando. E o Senhor fala que isto é o princípio das dores. Haverá fome. Se vai haver fome, meu querido, vai haver desemprego. Olha aí. Veja que os 2 versículos falam de guerra. Olha, eu vou ler novamente os versículos. Os 6, ouvireis de guerra e rumores de guerra. Olhar, não vos assusteis, porque é mister que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Então, o primeiro versículo está falando que nós vamos ouvir muito sobre guerra, vamos falar muito sobre guerra, mas ainda não é o fim. Mas haverá um momento, agora no versículo 7,
nos mostra que haverá um momento que tudo vai estar acontecendo juntos, no mesmo instante. Aí ele fala assim, ó, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, peste, terremotos em vários lugares. 8. Mas todas essas coisas são os princípios de dores. Então, meu amado, a partir do versículo 7, ele fala que vai começar a acontecer tudo junto. E aí nós estamos iniciando agora o princípio das dores. Amém? Querido, nós estamos presenciando tudo isso acontecendo. Tudo junto. Olha aí, é guerra na Ucrânia, é guerra na Síria, é guerra em Israel entre os palestinos, é fome na África, é fome aqui no Brasil, haverá fome, haverá desemprego então, meu querido. Pestes, doenças, enfermidades, olha o Covid aí, tudo junto acontecendo. E aí o versículo 8 fala, então vocês estão no princípio das dores, está se iniciando o princípio do fim. É a palavra de Deus. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Eu quero aqui, meu querido, ler algumas coisas que nós estamos presenciando nesses dias. Amém? Coisas que nós estamos vendo acontecer nesses dias, nesses últimos anos. Olha, em 2015, rompimento da barreira em Mariano, Minas Gerais. Parece que faz tanto tempo, né, que houve esse rompimento, essa notícia, mas não, foi em 2015. E depois de 2015, logo alguns anos depois dali, nós presenciamos outra barreira rompendo, que foi a barreira de Brumadinho, aconteceu em 2019. Olha, logo ali. No mesmo ano de 2019, se iniciou o Covid, dezembro de 2019, a doença Covid-19 começou lá na China, os primeiros casos acontecendo na China. 2017, houve aquela temporada de furacões, foram 17 furacões, meu querido. Foi histórico aquele acontecimento, e 7 em proporções gigantescas. 7 foi naquela proporção de destruição em massa. Amém? Não está tão longe, foi em 2017. Olha, eu estou pegando alguns fatos, meus queridos. Não estou pegando fatos do ano todo, todos os acontecimentos do ano, porque senão vai ficar muito longo. Estou pegando alguns fatos aleatórios. 2020, a explosão ali no porto de Beirute, no Líbano. Lembra da explosão do porto de Beirute, no Líbano? A partir de 2011, começou a guerra civil na Síria. E esta guerra vem vindo, 2017, foi o bombardeio que aconteceu ali na cidade de Damasco. E olha, a palavra de Deus fala que a cidade de Damasco será destruída no tempo do fim. Está escrito nas Escrituras que essa cidade será destruída. Inclusive, esses dias atrás, nós tivemos bombardeio na cidade de Damasco. Novamente, agora, neste ano que nós estamos, 2022. Então, essa guerra na Síria não acabou, meu querido. Só parou de passar na TV. Mas ela está em curso. E junto agora, em 2022, nós tivemos aí o início da guerra da Ucrânia e a Rússia. Olha, a palavra de Deus está se cumprindo. Mas, meu amado, eu quero dizer para vocês, assim como no Egito, o povo que servia a Deus, Deus livrou de todas as pragas que acontecia e trouxe a liberdade para o povo. E o povo foi servir a Deus.
O povo foi liberto, porque o Senhor fala com mãos fortes, ele tirou o povo da escravidão. Meu querido, eu quero ler uma passagem que está no livro de Apocalipse, Apocalipse 3, verso 10. Está escrito assim, ó. Apocalipse 3, verso 10. Está escrito assim: porque guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Olha, meu amado, o Senhor está falando que Ele guarda aqueles que guardam a sua palavra. Então, meu querido, precisamos ser aquelas pessoas que estão guardando a palavra de Deus. Assim como aquele povo que era escravo no Egito, eles guardaram a palavra de Deus. Nenhuma das pragas que vieram sobre o Egito atingiu a casa do povo de Deus. Nenhuma das pragas. Todas as pragas atingiam aqueles que não serviam a Deus, aqueles que serviam deuses estranhos, aqueles que seguiam Faraó. Mas o servo de Deus era guardado. E o Senhor está falando aqui para nós que todos esses fatos irão acontecer. Como disse ali em Isaías 46, o seu juízo será firme. Isaías 46, verso 10, o seu juízo será firme. Amém? Mas, meu amado, olha, aqui no livro de Apocalipse, capítulo 3, verso 10, ele está falando para nós que ele guarda aqueles que guardam a sua palavra. Então, querido, seja uma pessoa que você esteja guardando a palavra de Deus. Amém? Deus te abençoe. Amém? A paz do nosso Senhor Jesus. A paz seja convosco. Amém? Sou pastor aqui na igreja do Santa Clara, em Araraquara. E olha, nós temos o compromisso de estar levando a palavra da verdade. Aquele que está servindo a Deus, aquele que está nos caminhos do Senhor, Deus está guardando, está cuidando do seu povo. Amém? Muitas coisas estão acontecendo. Seja alguém que esteja com o Senhor neste momento. Caminhe com o Senhor. Não se confunda, não fica dando ouvido, meu amado. Olhe para o que os cientistas estão dizendo. Eles têm aí a ciência, mas a ciência não é tudo. Tudo se chama Jesus Cristo. Ele é o conhecedor da verdade e da vida. Nele há esperança. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Confie em Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Paz seja convosco. Amém, amém e amém.